Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Dr. Thiago Bianco, ele que é cirurgião e especialista em transplante capilar. Oi doutor, tudo bem? Tudo bem, Mari, com Muito você? obrigada por... Tudo bem também. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório e muito obrigada por se disponibilizar, né, para responder essas perguntas. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nossa área. Eu pesquisei e vi que tem vários tipos de queda de cabelo. Eu gostaria que o doutor explicasse pra gente quais são esses tipos, porque não tem só a queda de cabelo pós-parto, né? Exatamente, no caso principalmente das mulheres, né, o que a gente tem que pode diferenciar basicamente é o eflúvio telógeno da alopecia androgenética. A alopecia androgenética é essa calvície comum que tem tanto no homem quanto na mulher, geralmente tem aquele fator hereditário e que tem um processo de desenvolvimento mais lento, mas um processo de desenvolvimento permanente, é o que mais preocupa a gente. E tem os eflúvios, né? No caso o eflúvio telógeno, que é um processo de queda que acontece durante um certo período, ocasionado ou desencadeado por qualquer coisa que seja, por exemplo, a gestação, ou um trauma cirúrgico, um estresse físico, um estresse mental, e que normalmente é passageiro, que não nos preocupa tanto, que é o que acontece no pós-parto, onde a mulher vai ter essa perda de fios por algum tempo, autolimitada, e depois vai recuperar os fios de cabelo. E por que acontece essa queda de cabelo no pós-parto? Durante a gestação existe a incidência de um hormônio que é chamado de estrógeno. O estrógeno ele faz uma proteção do fio, então normalmente o período onde a mulher apresenta o fio mais bonito que ela já teve até a vida dela. Ela fala, nunca tive o cabelo tão bom, tão volumoso, crescendo tanto, porque o estrógeno está fazendo a proteção contra a queda desses fios, mantendo eles no estágio que a gente chama de fase anágena, um processo de crescimento que o fio tem. Quando a mulher termina a gestação, quando ela já está puérpera, o estrógeno começa a decair. Quando o estrógeno decai, essa proteção que ele estava fazendo nos fios começa a desaparecer e os fios estavam sendo segurados por essa ação hormonal começam a cair numa quantidade desenfreada. Então, uma queda normal de cabelo geralmente está em torno de 100 fios por dia, que não tem motivo nenhum de preocupação. Num eflúvio desse pós-parto pode ser 500, 600, 700 fios, e que deixa a mulher desesperada. Pode chegar e perder 40, 50% da massa capilar, mas depois isso aí vai ser autolimitado e vai retornar normalmente, desde que não exista nenhum outro fator colaborando para isso aí. Eu ouvi falar que o cabelo, quando ele cresce novo, ele cresce melhor, é verdade? Isso ou só um mito? O meu novo cabelo que está crescendo, ele é diferente? Não, sem dúvida nenhuma, porque é um cabelo virgem, ele não sofreu agressão de shampoos, de química, de secador. Então, sem dúvida nenhuma, é um fio de cabelo que está muito melhor. A estrutura dele está mais preservada. Entendi. E só quem amamenta que perde cabelo ou os próprios hormônios do pós-parto, mesmo sem amamentação, eles podem causar a queda? Podem. Na verdade, a falta do hormônio, né? Quando começam a inverter os hormônios, a queda, o estrógeno que estava alto começa a diminuir, né? E com isso aí a proteção que estava tendo nos fios, ela vai parar de existir, né? Além do estresse cirúrgico, das medicações que são usadas no pós-parto, como anti-inflamatórios, antibióticos, privação de sono, que a mãe vai ter muito, má alimentação, porque ela está tão cansada que não consegue nem comer. Então tudo isso aí colabora para a queda capilar no pós-parto. É que é um estresse muito grande a chegada de um novo bebê, porque não era uma coisa que o casal estava habituado, né? Exatamente. Então, o estresse também gera causa de... Geralmente a mulher sofre muito mais que o homem. Doutor, tem como citar os tipos de tratamento para isso? Tá, nesses casos do eflúvio pós-parto aí, dessa queda pós-parto, normalmente não tem muito motivo de preocupação. Eu gosto muito de mais tranquilizar psicologicamente, conversar mais, explicar para a mulher que realmente é um processo reversível, que não precisa ter muito desespero, tá, do que entrar com qualquer tipo de medicação ou suplementação de vitaminas. Porque realmente quando você explica bem que é autolimitado, que isso vai passar, que vai voltar ao normal, você já consegue realmente tirar bastante da parte do estresse psicológico da paciente. E é realmente o que vai acontecer, esse processo vai ser revertido. No caso da alopecia androgenética, a primeira coisa a gente tem que detectar se realmente é isso, né? E se for, a gente tem que agir exatamente na raiz do problema, que seria o quê? Um hormônio chamado de hidrotestosterona. Nós vamos entrar com um bloqueador de hidrotestosterona, no caso o que é legalizado é a finasterida. Por extraoficialmente, principalmente nos Estados Unidos, eles têm usado uma medicação chamada dutasterida, ou chamada Avodart, que tem uma eficiência muito maior do que a finasterida, mas não é aprovada ainda pelo FDA, mas a gente sabe que tem um efeito muito melhor.
Isso aí vai impedir que o processo de calvície prossiga, mas é impossível reverter o quadro de calvície que já está estabelecido. Para essas situações a gente vai ter que realmente recorrer ao transplante capilar. Em casos de calvícies hereditárias, minha mãe é calva, meus pais, enfim. E aí, como eu posso prevenir isso de eu não ficar calva com algum tratamento de prevenção? Pode, exatamente. Esse finasterida é esse bloqueador hormonal, desde que muito bem conversado com a paciente, explicado que ela não pode engravidar sob hipótese nenhuma, tá? Se for engravidar, se tiver um plano de engravidar próximo, a gente nem entra. Então, assim, o ideal é o quê? Mulheres menopausadas ou mulheres usando DIU, tá? Que a gente prescreve, porque se tomar a medicação e engravidar, pode ter teratogenicidade, que é o que? O feto nascer com deformidades. Ah, entendi. E o doutor pode dar algumas dicas, então, para prevenir, assim, que o doutor estava falando dos bastidores, que tem a questão alimentar, que conta muito também. Tudo que deixa o organismo saudável vai colaborar para o cabelo também ficar saudável. Então, assim, dormir bem, se alimentar bem, não abusar de cigarros, de bebidas alcoólicas, medicações, as principais aí que são essas dietas restritivas que o povo costuma fazer, cortando carboidrato, cortando proteína, isso aí é veneno realmente para o cabelo, tá? E aí a gente vê casos seríssimos de perda capilar muito rápida quando os pacientes decidem fazer isso aí. O uso de esteroides, tá? Que antigamente era um problema mais comum em homens e hoje em dia também é utilizado por mulheres, também colabora muito para a masculinização, para a perda de cabelo. Então todas essas, eu acho que é muito fácil, é só a pessoa falar, isso vai fazer bem para o meu organismo? Se pensar que não, também não vai fazer bem para o cabelo, não vai fazer bem para a pele, não vai fazer bem para a unha. Tem uma idade assim que você possa fazer o transplante capilar? Não. Ou não tem uma idade mínima ou o doutor vê de acordo com a necessidade? Exatamente. Eu avalio mais o grau de calvície, né, o impacto que está causando aí na vida da pessoa, porque realmente o triste da calvície feminina é o impacto social que tem, né? É uma dor silenciosa, geralmente a mulher nem fala para ninguém, não conta para o marido, não conta para ninguém, ela se isola. Isso aí acaba atrapalhando profissionalmente, acaba atrapalhando pessoalmente, né? E quando ela chega no consultório e percebe que a equipe tá pronta e está acostumada a ver isso aí, e que ninguém vai assustar em ver, independente do grau de calvície, ela consegue desabafar. E você percebe o quanto isso aí está fazendo mal, e aí vai falar, poxa, acho que vale a pena fazer uma restauração cirúrgica, porque realmente a gente precisa de um resultado e de um resultado rápido, né? E é o transplante que vai dar pra gente. A gente perde o tabu, né, de falar sobre isso. Exatamente. Quando consegue se abrir, já melhora em 80% na minha É incrível concepção. como isso mexe com a autoestima da mulher, né? Destrói, é inacreditável. E aí quando o doutor faz esse procedimento cirúrgico, como que é feito isso? Acho que todo mundo tem curiosidade, o doutor disse que é feito com o cabelo da própria pessoa. Sem dúvida nenhuma. O pessoal não entende muito ainda como funciona o transplante capilar. O censo de 2015 ele demonstrou que 15% dos transplantes capilares em nível mundial foram femininos já. Isso pra gente é uma vitória, tá? Porque as mulheres até alguns anos atrás nem sabiam que isso era possível. O que a gente faz é simplesmente cortar uma região de couro cabeludo aqui atrás, que a gente chama de área doadora, tira uma faixa, depende muito da elasticidade do couro cabeludo para saber em quanto nós vamos tirar. Então, em mulher, geralmente, a gente tira 1,3, 1,4 centímetros de largura e o comprimento a gente tira mais ou menos de orelha a orelha. Nessa faixa a gente vai encontrar as unidades foliculares, que é a raiz, mais a haste capilar, folículo piloso, e separar isso via microscópio. Depois que a gente tiver cada unidade folicular na mão, nós vamos transplantar uma a uma na área de calvície. Então a gente vai aumentar a massa capilar naquela região que não tem mais fios, dobrar, às vezes triplicar a quantidade de fios de cabelo naquela região. O doutor disse que esse cabelo também, quando envelhecer, vai ficar branco, Vai. normal como todos os outros cabelos. Na verdade é melhor, porque ele é muito mais grosso, ele não sofre ação desse hormônio que afina ele e ele não cai nunca mais, Então independente tem essa do que faça. vantagem. É permanente, o transplante capilar ele vai ser permanente. Para procurar um profissional que faça esse transplante, qual é a dica que o doutor tem para... Eu acho que a primeira coisa, como a gente tem uma oferta grande via internet, facilitações de avaliação online, de consulta online, eu acho que nada supera uma conversa pessoal, aquilo que eu estava te falando. A primeira mulher tem que entender o que está acontecendo, saber que não é só ela, quais são as opções que ela tem, entender quais são as possibilidades de um transplante capilar também, porque às vezes cria uma expectativa muito grande, né? E a cirurgia não vai conseguir
atingir essa expectativa. Então, assim, o grau de expectativa tem que ser semelhante ao que é possível ser feito. Então, nada supera uma consulta presencial. Olhar no olho do médico, tirar as dúvidas, ver se sente segurança, se sente empatia. Que a mulher, diferente do homem, ela não fica pesquisando muito. Ela decide que ela vai fazer um transplante capilar, ela vem ver se ela gosta do médico. Mas que ela vai operar, ela vai. Só não sabe com quem ainda, mas que ela vai, ela vai. Então, realmente, ver a infraestrutura do local, ver como é feito essa cirurgia, se quem está consultando é a mesma pessoa que vai operar, como que vai ser o segmento disso aí depois, e aí ela realmente opta pela cirurgia ou por só um tratamento, como quiser. Tem algum cuidado pós-operatório? Tem alguns, tá? Como é uma cirurgia, a gente vai ter que ter um certo cuidado, principalmente nas áreas que foram colocados os fios. Por 72 horas não deve mexer muito, porque senão pode deslocar ou até arrancar as unidades foliculares novas. E depois o que eu sempre peço é que para começar a utilizar algum tipo de química, que espere pelo menos um mês e depois, isso no caso das mulheres um pouquinho mais velhas, se necessitarem tingir para usar com teor baixo de amônia, que são aquelas tinturas para gestante geralmente. Entendi. Fora isso aí, são os cuidados básicos de uma cirurgia, de atividade física, esperar um mês e tudo mais. Tem algum tempo de internação? A gente chama de day hospital isso, né? Porque a pessoa vem no dia, faz a cirurgia, depois aguarda algumas horas até a recuperação, porque é uma sedação muito leve, e depois está liberada para ir para casa. Volta no outro dia para fazer a primeira higiene. A primeira higiene é feita aqui na clínica, que é a lavagem, né? Para não ter risco nenhum. Sim. E aí está liberada já para viajar, para dirigir, menos para esportes mais radicais, né? Existe alguma complicação ou contraindicação para alguma pessoa não fazer essa cirurgia? Todos podem fazer? Na verdade, assim, a contraindicação pode ser detectada nos exames, né? Como qualquer outra cirurgia, como é uma cirurgia eletiva, que o paciente não necessita fazer de urgência, a gente faz uma bateria de exames para ver se ele está bem para fazer essa cirurgia. Parte cardiológica e tudo mais. São exames simples, mas nos dão um parâmetro muito bom de como está a saúde do paciente. Uma vez que você avaliou e está tudo bem, pode operar com tranquilidade. Se viu que está tendo algum distúrbio, encaminha para o profissional aí que especialista na área, compensa esse distúrbio aí e volta para a cirurgia, porque na verdade não pode se fazer com pressa uma coisa que não tem uma urgência tão grande. Mas é super tranquilo o procedimento. Entendi. E agora o doutor pode deixar uma mensagem para as mulheres que sofrem de queda de cabelo ou que têm calvície hereditária, né? Eu acho que o principal é realmente não se esconder, não fingir que isso não está acontecendo, tá? Não sofrer em silêncio e buscar o mais rápido possível uma ajuda especializada que vai te mostrar que teu caso não é único, que existem situações piores e com resultados extremamente satisfatórios, e dialogar um pouquinho sobre esse problema, quebrando um pouquinho do tabu. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Se você sofre disso, pode colocar aqui nos comentários, pode desabafar, né? Vocês já sabem, já mostrei aqui pra vocês como tá a minha situação do pós-parto, até que se bem que deu uma melhorada, doutor. O doutor falou assim, tá melhor, mas é que já, né, amor, já deu uma melhoradinha. Eu não vou mexer muito, senão vai mostrar as entradas. Mas a boa notícia é que ele disse que volta ao normal. Então, assim, não se preocupem, meninas, é super normal. Tem meninas que vêm aqui no canal e falam que, parece que caiu uma peruca, sabe, de cabelo. Realmente, é assustador. É assustador e realmente a gente acha que vai ficar calma. Minha mulher tá com um bebê de 7 meses aí, realmente passou por isso aí. A única coisa foi conversa, muita conversa mesmo. E dá um medinho de ficar calmo, né? E maridos, não reclamem de cabelo no chão, porque é constrangedor, já tá triste, não é indireta, tá, amor? Você já reclamava antes, então não tem problema. Aí, você reclama e a mulher já fica lembrando que tá ficando calva, então, né, o doutor já garantiu que a gente não vai ficar mesmo. Não. Então, eu gostaria que vocês deixassem a experiência de vocês nos comentários e algumas dúvidas, aí se vocês tiverem, a gente está à disposição para respondê-las. Muito obrigada por nos assistir. Muito obrigada de novo, doutor. Eu que agradeço novamente. Beijinhos e até o próximo vídeo.